se vocês estão ouvindo meu áudio bem, se vocês estão me vendo bem. Eu sou o Pedro Varela, tá? Sou diretor comercial do WM10 e estou vindo aqui hoje para fazer esse webinar para tentar passar o máximo de conteúdo para vocês em relação a processos, né? Como melhorar a gestão de um e-commerce através de processos bem definidos. E hoje eu vim aqui na escola de e-commerce, no ambiente deles. O pessoal está aqui até do lado me ajudando, é o primeiro webinar que eu faço para vocês. E já vão falando aí, pessoal, da onde que vocês são, quem está acompanhando já, se o áudio está legal. Se já quiser mandar pergunta, só não esquece de colocar a hashtag antes, tá? Hashtag e a pergunta. Tem o mediador aqui, ao longo da apresentação ou ao final, a gente vai respondendo as perguntas, tá? Então, tá legal? Vamos esperar só mais um pouquinho, o resto do pessoal chegar aí pra gente já começar com os conteúdos aí, falar um pouquinho mais sobre os processos que envolvem o e-commerce, né? O microfone tá bom, pessoal? O áudio tá saindo legal? Como é que tá aí? Responde aí pra mim. Tá legal o áudio? Tá baixo. Põe o microfone. Tá. E agora, pessoal, melhorou? Melhorou o áudio aí? Senão a gente troca aqui também. Espera aí que o pessoal vai ajudar aqui. Vamos tirar ele qualquer coisa e pega do... Melhorou? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Já deu tempo da galera chegar aí. Tem um número legal de pessoas acompanhando, então já dá pra gente começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? E a gente já vai começar a bater um papo. Sempre gosto de começar um bate-papo, uma apresentação com uma frase. E essa é uma que eu busquei aí, até busquei saber quem que escreveu e não achei. Mas todos nós sabemos, se vocês estão aqui até hoje, que não adianta fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Essa é uma frase que eu levo não só para a carreira profissional, mas para a vida. Então vamos lá, qual que é a nossa missão de hoje, pessoal? É falar para vocês um pouco da minha experiência. Então, como se tornar um lojista avançado no e-commerce. A gente vai dar algumas dicas aqui relacionadas a processos que envolvem um e-commerce, tá? Então, como eu disse, é uma experiência no ramo de ERP que eu tenho. Vou passar para vocês aqui o máximo de conteúdo que eu puder para estar ajudando vocês. E qualquer coisa, hashtag a pergunta, o pessoal está mediando ali para a gente conversar depois, tá? Trouxe aqui para vocês alguns dados, esses dados foram tirados de um site aí, referência, que fala sobre e-commerce, tá? Depois quem quiser saber, pode me mandar um e-mail lá para saber qual que foi a fonte. Então, o que nós temos de número do e-commerce em 2018, tá? Referente ao ano de 2019. Um aumento de 23% em vendas relacionados ao mesmo período de 2018, tá? 36% no aumento de consumidores únicos, pessoal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que novas pessoas estão aderindo à compra online, tá? Esse é um número, 36% de crescimento de um ano para o outro é excepcional. Tá? Então a gente tem que visar muito bem, vislumbrar esses novos compradores na internet, tá? Tivemos um aumento de 14% em compras, né? Falando em dinheiro aí, passando de 1.036.000 para 1.180.000 reais em compras aí, esse aumento, tá? Isso é referente, pessoal, a algumas métricas lá, tá? Não é um valor exato de uma loja ou outra, ou segmento ou outro, tá? Outra informação interessantíssima que nós vamos falar um pouco mais aí ao longo desse bate-papo. Em média, os consumidores realizaram 3 compras no trimestre. O que isso quer dizer, pessoal? Esses novos compradores ou compradores que já realizam suas compras online há muito tempo, fazem uma compra por mês. Eu até marquei aqui para não esquecer de um adendo, que é a gente trabalhar a venda recorrente.
tá? O que é importante a gente falar na venda recorrente? Por exemplo, uma loja que vende suplemento, né? Então, o suplemento tem um pote de whey, por exemplo, ele tem quantas doses? Tem lá 30 doses. Então, vamos falar para o cara por e-mail, por WhatsApp ou por CRM, ligação ativa, não sei que jeito, mas nós vamos tratar ao longo da apresentação. Está acabando o seu pote de whey. Compra hoje que ainda dá tempo de chegar. O novo pote na sua casa, de acordo com a sua compra, com o seu fornecedor, o envio dos correios, tá? Então, a gente trabalhar essa venda recorrente, ou quem sabe uma assinatura de clientes no seu site, isso é importantíssimo, a gente tem em mente e tem mercado para isso, tá? E o destaque de crescimento foram para os nichos de moda e acessórios, tá bom, pessoal? Então, só para a gente, só um overview aqui do mercado de e-commerce para vocês, antes da gente começar esse bate-papo, tá? Então, pessoal, como que a gente pode... Se a missão é como se tornar um lojista avançado, parece redundante, mas a gente tem que iniciar do começo. Então, nada melhor do que a gente entender os primeiros passos, né? Desde a contratação da plataforma de e-commerce, até a aplicação do MC, que é um conceito que nós vamos aprender ao longo da apresentação, que é a melhora contínua. Em cada passo, a gente, por já ter experiência nesse tipo de atividade, a gente tem um insight, a gente tem uma informação valiosa para passar para vocês, tá? Então, no próximo slide, eu vou falar o que é importante para quem está iniciando, da onde que ele tem que começar a visualizar, o que ele tem que começar a se preocupar quando ele está no começo. E, como eu disse, para cada tópico, nós vamos dar uma dica e falar um pouquinho mais sobre cada um desses tópicos, tá bom? Então, aqui tem só um texto, vocês ficam à vontade, depois eu posso disponibilizar esse material para vocês aí por e-mail, tá? Eu vou deixar meus contatos e daí vocês leem com calma. Não se preocupem em querer anotar alguma coisa, tá? É só mandar um e-mail que eu disponibilizo o material para vocês. E aqui, pessoal, vão surgindo dúvidas. Então, para dúvidas, lembra lá, hashtag e a pergunta, o pessoal vai mandar para mim responder no final da apresentação para vocês. Como começar, pessoal? Então, de acordo com os dados apresentados sobre a crescente no mercado, pode parecer redundante, mas vamos lá iniciar do começo. Então, qual que é o primeiro passo, pessoal? Vocês estão lá querendo abrir uma loja virtual, tá? Para quem já for avançado no e-commerce, aguarda aí que tem só mais 2, 3 slides aqui. A gente já fala com o pessoal avançado, tá? Então vamos começar para deixar todo mundo da mesma linha, falando a mesma língua aí, para não ter dúvidas assim tão distantes uma das outras, tá? Primeira coisa, contratação da plataforma de e-commerce. Porque você pode até ter começado a vender lá num canal de venda que seja, por exemplo, um Mercado Livre ou outras plataformas aí, mas você não tem nada automatizado ainda, você não tem uma plataforma. Então, como que a gente pode escolher uma plataforma de e-commerce? Vou pular para o próximo slide para a gente ir lendo tá? Então, o que nós aqui achamos importante na hora da contratação da ferramenta? Primeiro, uma pesquisa padrão de mercado, né? Você vai conversar com quem já tem uma plataforma de e-commerce ou com quem já teve alguma experiência com alguma, quem já trocou, etc. Mas o principal que nós vemos é quem fornece conteúdos e materiais para que você possa trabalhar com a sua plataforma, que você aprenda, não dependendo apenas de um suporte ou de um time de CS, para que você consiga andar sozinho. Então, o que eu deixei de dica aqui? Verifique a quantidade de material fornecido e a qualidade do suporte ao uso da plataforma. Fora funcionalidades, né, pessoal? Então, a principal delas eu vejo assim para quem está nesses primeiros passos é ver integrações com marketplaces, que isso é super importante, porque o marketplace é um meio de você começar o seu negócio, né? Você não pode ser sempre refém dele, mas é um meio. Então tem que ser uma plataforma que abrange aí a maior quantidade de marketplaces, para você deixar tudo automatizado, né? Plataformas que sejam totalmente, trabalhem também mobile, né? Não fiquem só no desktop.
Então, você tem várias possibilidades de avaliar uma ferramenta. Mas a principal delas que eu vejo é suporte e material fornecido para você começar a usar e se manter usando a plataforma, tá? Isso, a construção da sua loja vai ser muito mais rápido se você avaliar esses 2 pontos aqui, pode ter certeza. Então, vamos voltar aqui. O segundo ponto para quem está começando, construção do layout. Isso é muito importante, tá? E aí eu pergunto para você, você vai se aventurar ou contratar uma agência? Aí você tem que saber o quê? Qual é o período, quanto tempo você tem para colocar uma loja virtual no ar? Porque nem sempre para você colocar a sua própria loja virtual no ar, isso não quer dizer que você já não começou a vender em outros canais de venda, como os marketplaces que eu disse para você. Você pode contratar a sua loja, né, fazer o cadastro em marketplaces, deixar tudo rodando e usar as funcionalidades e não ter o seu próprio site. Você já está vendendo. Isso é super importante. E você já está criando um ecossistema automatizado no seu negócio. Você já tem uma plataforma, só não tem o seu próprio site. Então, você vai começar a girar através de marketplace somente e construindo o layout da sua loja à parte, né? Você mesmo aprendendo. Por isso que tem a ver com a quantidade de material fornecido pela empresa que você escolheu a plataforma de e-commerce. Ou você vai contratar uma agência que faz isso assim e profissionalmente. Aí você tem que ver custo-benefício, como que está à sua disposição de investimento, né? Para contratar uma agência ou para começar a vender. Ou você tem algum plano para que as duas vertentes já trabalhem aí, uma custeando a outra. Ah, eu vou montar aqui rapidão e me dedicar a marketplace aqui, deixar tudo automatizado e com isso eu vou gerar recursos para pagar uma agência. Tem quem consiga, mas há os desafios, tá? O terceiro passo, eu já falei um pouco, mas é a integração com os marketplaces. Hoje, pessoal, tem empresas, assim como investimento em agência, tem empresas que você pode investir e fazem até o cadastro do produto de vocês, tá? Que não vai depender de você fazer mais um processo. Você já está se cadastrando em marketplace, pedindo avaliação, mandando planilha, vendo se vai, se não vai, ainda tem que cadastrar produto, nunca teve um histórico, então é complicado. Então, esse tipo de trabalho, eu costumo dizer assim, se você é empresário, você não tem que, no futuro, se preocupar com embalar um pedido ou cadastrar um produto no site. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter pessoas qualificadas que façam isso para você. Tá? Então, hoje tem empresas especializadas em cadastrar seu produto, disponibilizar em marketplace, fazer um CEO de produto humanizado, tá? Então, é só fazer uma pesquisa de mercado que vocês vão encontrar várias aí no mercado e é mais um desafio que, se você puder investir, vale muito a pena em relação ao seu tempo, tá? Voltando aqui. O quarto passo, firmar relacionamento com os fornecedores. E aí, como que tá? Você está fazendo aquelas pesquisas aí na tua cidade, buscando produtos e comprando e já vendendo? Ou você tem um capital para investir, fazer um estoque inicial, tá? Então, o que a gente fala em relação à busca de fornecedores aí, pessoal? A busca de fornecedores é importante você saber quem ele já atende, né? Se você já fez uma pesquisa sobre o tempo de entrega, daí você pode até ver no Reclame Aqui, por exemplo, aquele fornecedor, ele entrega no prazo, não entrega, liga para quem já compra, pede referência. Tudo que você vai fazer hoje, você fala assim, me passa alguma lista de indicações aí para eu tirar a referência de vocês. Faça isso, analise, vê se não é aquele fornecedor que altera os preços e não quer nem saber, doa quem doer também. Existe muito disso, né? Emite nota fiscal, qual a organização? Por que a gente pergunta de nota, pessoal? Hoje a gente falando de processo aí, se você pegar um XML de uma nota fiscal sua e importar, por exemplo, pode ser um ERP, você está disponibilizando seu produto mais rápido para a venda, tanto no seu ponto físico quanto no seu site. Disponibilizou, vamos supor que você use um ecossistema que tenha no meio um ERP, importou a nota, certo? Disponibilizou esses produtos no seu estoque, está com o estoque legal, nome de produto legal, tem descrição,
é só dar um clique e está no seu site. Se está no seu site, já está nos marketplaces. Se está em um canal de venda, você faz replicação de anúncios. Então, é aquela história, né? Quem vende mais, quem anuncia mais. Então, você está se preparando mais rápido para a chegada desse produto até ele ir para o seu site, tá, pessoal? Essa é uma dica que se relaciona com o seu fornecedor, tá? A quinta, o quinto desafio aí, vamos dizer assim, que vai ter quem está iniciando no e-commerce, né? A escolha dos produtos de alavancagem inicial. Isso é uma pesquisa que eu vejo. Geralmente a gente estava falando no passo 3 sobre empresas que cadastram produtos, que são especialistas em SEO e etc. Essas empresas, para fazer esse tipo de trabalho também, pessoal, a descrição, por exemplo, eles usam muitas ferramentas até gratuitas aí no mercado, sobre tendências, sobre previsões e até mesmo palavras-chave que se relacionam ao seu produto. Um exemplo de ferramenta aí que eu uso também é aquela... eu sempre vejo pelo link, eu sei que tem outro nome, mas eu sempre vejo pelo link lá, Neipatel. Então, é uma ferramenta de pesquisa que você vê, saiu recursos novos lá agora, até de insights, de ideias para você criar seus anúncios. É uma ferramenta gratuita, tá aí para todo mundo usar. Então, às vezes você está pensando em vender copo, mas a tendência na palavra-chave que você está pensando hoje aí, é melhor você vender carteira. Então, você consegue ver aonde está a venda de determinados produtos, em quais páginas, como que está o ranqueamento, qual o custo de palavra-chave, ideias para você criar anúncios. Então, a escolha desse produto para fazer sua alavancagem de venda, você já tem que ter visto o seu fornecedor, tá? Para ver se a quantidade que você vai comprar suporta a demanda, né? E para ver o que você vai encaixar mais aí na sua rotina, tá, pessoal? Aqui, o 6, isso é uma dúvida, pessoal. Eu falo direto e muitas pessoas têm dúvidas e medo. Estoque inicial, vale a pena ter? Como que eu faço para ter? Então, de acordo com os seus fornecedores, negociações e etc, etc, tá? Se você for iniciar nos marketplaces, sem estoque inicial, pessoal, você tem que ter, como a gente diz aqui no interior, você tem que ter um fornecedor ponta firme. Porque já pensou, você vendeu lá, por exemplo, num Mercado Livre, e você não tem o produto, o seu fornecedor falha, você está fazendo um cross-docking ou um dropship, por exemplo. Falhou, é a sua reputação que está em jogo, tá? Não é a reputação do cliente que está do seu fornecedor, é a sua. Então, por isso que eu falo, para iniciar num marketplace, que é o que a gente está falando aqui, enquanto a agência está lá, por exemplo, construindo o seu site, você tem que botar muita fé no seu fornecedor, tá? Então, estoque inicial, na minha opinião, com a minha experiência, se você tiver como investir no estoque inicial, já fez as pesquisas, você vai comprar bem, vai saber qual produto comprar que vai dar alavancagem, você não vai perder dinheiro, tenha, tá? Tenha estoque inicial. E hoje eu converso com muitos fornecedores aí de produtos para vários segmentos de e-commerce, e hoje tem muitos fornecedores que estão confiando aí nos seus compradores, né? E estão fazendo operações consignadas de estoque inicial para alavancagem de e-commerce. É bom para eles, que ele vai ter mais um cliente se ele fidelizar, ele tem um portfólio de produtos grande para oferecer para aquele cliente, e o que não vender vai lá e devolve, contanto que não tenha desgastes ou estragado o produto. Então isso se chama operação consignada. Você pode controlar isso dentro da sua operação também com o seu fornecedor, tá? Então eu vejo que esse é um valiosíssimo insight que eu estou falando aqui, principalmente para quem está começando, que às vezes nem sabe que tem fornecedores que, mediante um cadastro, né, vai lá e faz uma pesquisa sobre a sua empresa e etc, você pode ter direito a trabalhar
com o estoque inicial seu consignado. Aí fica perfeito. Você tem a mercadoria, você pode devolver o que não vender. Se vender no marketplace, você vai ter o que entregar. Reputação ok, você está no caminho certo, tá? E o sétimo insight e ideia que a gente queria falar é sobre como aplicar o MC. MC, pessoal, é nada mais, nada menos que melhora contínua. O que a gente sugere? Se você não tiver pessoas trabalhando com você, se estiver iniciando uma operação sozinho aí, chame pessoas de fora para avaliar seu processo. Saia um pouco da operação, porque nesse momento que você está começando, você vai ter 20 funções. Então você vai estar meio que aqui, né? Vamos dizer assim, cego ao seu redor. Então, traga uma pessoa, ou do seu quadro de funcionários, ou de fora, ou, se for possível, alguém, um amigo que tem e-commerce. Ele, com certeza, vai ser bem sincero com você e falar se a sua operação está redonda ou não. E, com isso, você vai ver alguns pontos de melhora que você vai poder fazer aí no seu processo. E isso é a melhora contínua. Periodicamente, sai da operação, olha para ela, o que eu posso melhorar aqui? Isso é o que faz a roda girar cada vez com mais excelência. A gente estava conversando aqui um pouco antes, é um assunto que um dia vocês vão se deparar com ele. Teve um blog que esse ano teve um crescimento de 200%, mas não cresceu nas primeiras palavras-chave de busca. Cresceu nas últimas ou palavras não muito bem ranqueadas. Por quê? Foi uma estratégia. Vamos usar aquelas lá, cuja aquisição menor, a gente vai pegar onde ninguém está explorando, entendeu? Então, as palavras de cauda longa, né? Não tem a ver aqui com a nossa apresentação, mas uma hora vocês vão se deparar com isso, porque vocês vão ter que fazer SEO do site, divulgar, fazer e-mail marketing, fazer campanhas, os ads da vida aí, vocês vão se deparar com esse tipo de situação. Então, nem sempre o que está em primeiro é o melhor caminho a se tomar. Por isso que sempre a gente tem que pesquisar, avaliar, desde a escolha da sua plataforma aí, tá, pessoal? Então, vamos para o próximo slide. Pessoal, aqui nós já vamos começar a falar um pouco sobre alguns passos avançados, tá? E se ficou dúvida aqui a gente está deixando de ser o iniciante, já sabe alguns passos a se tomar, a gente está começando a querer ficar bom, vamos falar assim, tá? Então, se ficou alguma dúvida dos passos iniciais ali, eu vou responder todas as perguntas. Se não der tempo para responder hoje, eu vou deixar meu e-mail, vocês vão me mandar, eu vou responder todas, tá? Só colocar lá o joguinho da velha e a pergunta que fica separadinho aqui, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Quais são os pontos para a gente otimizar esse processo? A gente contratou plataforma, a gente contratou talvez agência ou não, se cadastrou nos marketplaces, negociou com fornecedor, tá tudo girando e tá ficando aquela loucura de pedido. Antes eu tinha 2, 3 pedidos por dia, eu tô passando a ter 15, 20, alguns 50 por dia. Não tem como a gente escalar o nosso negócio com o mesmo número de pessoas se a gente não focar nos processos e automatização, tá? Eu listei aqui alguns processos que tem ferramentas gratuitas que vocês podem fazer também, tá? Não só um ERP, uma ferramenta completa paga. Você pode fazer isso aqui na mão, tá? E daí só você tem que ver a demanda. Estou fazendo na mão quantas pessoas eu tenho na minha operação. Vou automatizar isso com ferramentas gratuitas ou pagas. Quantas pessoas eu vou precisar? Então, você está ali naquele limite, você está saindo de poucos pedidos para ser mediano para começar a sua ascensão. Então, aqui é a hora que você tem que dar uma atenção tremenda. E assim como na plataforma de e-commerce, a minha sugestão é escolher uma ferramenta para cada tipo desse processo, pesquise, assista apresentações e vá a fundo, tá? Não pega a primeira que aparecer, não. Que daí você não vai estar fazendo o nosso combinado lá atrás da melhora contínua, tá bom? Então, e aí, vamos começar a automatizar os processos, pessoal? Aqui, do que nós vamos falar, pessoal? Recepção automática de pedidos,
tanto da sua loja virtual quanto dos marketplaces. Isso é muito importante, porque senão você vai ter que ficar mexendo com planilhas, ou como você já tem a sua própria plataforma, você já vai estar recebendo lá, tá? Mas daí depois você tem que fazer o quê? Você tem faturamento, você tem que conferir, você tem que imprimir, você tem que fazer todos esses 9 passos aqui, ou, pessoal, todos os 7 primeiros passos. É importante, não tem como você escapar deles, tá? Agora, o 8 e o 9 alguns detalhezinhos que eu trouxe aqui pela minha experiência, já validei com várias pessoas aí e tá dando certo, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a entender o que a gente faz em cada tipo, em cada parte desses processos mais avançados aí, né? Deixa só eu modificar aqui. Aí, para vocês verem tudo aí, é só as bolinhas, mas vocês estão vendo todo o slide, tá? Deixa eu voltar. Então, pessoal, o que a gente fala? Aqui a gente está falando da vida útil de um pedido, né? O pedido é feito lá na sua loja virtual ou nos marketplaces e vai descer centralizado em um lugar, que é a sua plataforma de e-commerce hoje, tá? Ou um ERP ou alguma ferramenta que faça cada tipo de ação dessa que eu vou falar para vocês, tá? Então, o primeiro passo, o que é? A recepção automática de pedidos. Você não vai ter que ficar apertando o botão lá toda hora para ver se caiu o pedido da loja virtual ou do marketplace ou não. Você tem que ter uma ferramenta que faça isso para você de maneira automática, tá? Nesse passo aqui, eu quis dizer, nessa bolinha inicial aí, aqui você não pode clicar em nada. E todos os pedidos realizados em sua loja virtual ou marketplace estarão disponíveis para o melhor fluxo. Ou seja, caiu o pedido, seja da onde for, tem que estar num lugar só e pronto para você seguir esse fluxo que eu estou sugerindo para vocês, tá? Para isso, existem hoje no mercado, até gratuitamente também, robô de impressão inteligente. O que esse robô faz? Recebeu um pedido, caiu na sua plataforma de e-commerce, você vai ter essa ferramenta ligada lá, ela já vai sair impresso numa impressorinha não fiscal lá, por exemplo. O quê? O pedido. O que é o pedido, pessoal? O que vai ter no pedido? O nome do cliente, o endereço, ou tem ferramentas até que você pode personalizar o que ela imprime, tá? Então, o nome do cliente, os produtos, a localização dos itens, vai ter uma série de informações nessa impressão que você vai falar para o pessoal da sua logística assim, pessoal, aquela impressora, quando sair um papel, vocês vão lá, peguem na hora e sai atrás dos produtos daquele pedido já conferindo, que é o próximo passo. Uma conferência expressa dos pedidos feitos. Por que essa conferência? Uma hora ou outra você vai estar com tantos pedidos aí, pessoal, que vocês podem mandar um pedido de um cliente errado. Ah, era uma carteira preta e um celular vermelho. Você mandou a carteira vermelha e o celular preto. E aí? Ele vai ter que devolver isso, você vai ter outro custo com frete, você vai ter uma maior despesa no seu negócio. E foi o quê? Devido a uma falha em um processo. A conferência expressa que eu falo para vocês é o quê? Você pegar o que foi impresso nesse robô e bipar, pessoal. Você vai abrir uma conferência daquele pedido. Então, você vai conferir que é um celular vermelho, uma carteira preta. Se você bipar um copo, não vai entrar. A ferramenta vai falar para você assim, ou o seu processo desenhado na parede que seja, seu processo vai te falar assim, esse copo não é do pedido do fulano de tal, esse copo não pertence. E até mesmo se você vende kits. Kit, então, é uma complicação, pessoal, porque você pensa, em um kit tem vários produtos. Então, você tem que poder vender kit estático e kit dinâmico. Então, quando acontece isso, se você vende um kit, né, dentro do kit tem um produto que você também vende avulso, aí você colocou no kit, o cliente foi em outro lado e comprou seu produto unitário lá. Para alguém você não vai entregar, ou você não vai entregar o kit, ou você não vai entregar o outro produto. Então a conferência serve para quê? Para você ter a certeza de que você está enviando o pedido correto de determinado cliente. Isso eu conheço pessoas que têm esse processo desenhado na parede e seguem ele. A pessoa literalmente faz isso. Confere e olha se ela fez o processo.
faz outro passo, olha. Mas, como eu sempre digo, hoje tem ferramenta para tudo, tá? Paga, gratuita, então tem quem faça isso. Qual que é o próximo passo, pessoal? Listado, os próximos passos, né? Que nós temos aqui nesse processo que eu estou indicando para vocês. Tá? Se ficou alguma dúvida, se eu estiver falando rápido, vocês me avisem aí, tá, pessoal? E vocês deixem as perguntas lá, que, como eu disse, nós vamos responder todas elas, tá? E nesses processos que eu estou explicando para vocês, pessoal, existem muitos outros, vamos supor, no faturamento em lote, que eu vou falar agora, existem várias, nas entrelinhas, vamos dizer assim, existe muita coisa para se falar, tá? É que se a gente fosse colocar aqui tudo numa apresentação, não ia dar tempo, tá? Por isso que eu vou deixar contato, vocês vão poder mandar perguntas e eu posso falar, gastar um dia falando com qualquer um de vocês, falando sobre todas as peculiaridades envolvidas em cada uma das partes desse processo. Porque isso que eu estou passando para vocês é um processo, pensa assim, desse tamanho. Eu estou falando passo a passo o que vocês têm que fazer para chegar numa operação que eu mesmo já conheci e conheço várias que dão certo com esse processo aqui, tá? Então, pessoal, o que é o faturamento em lote? Vamos pensar na vida útil do pedido, tá? Eu recebi ele automático, eu conferi ele, né? Eu fiz a impressão dele, eu conferi ele, e agora o que eu tenho que fazer? E a cada passo, pessoal, é importante também no processo. Você fazer o quê? Avisar o seu cliente. Recebi seu pedido, cliente, tudo bem? Ô, cliente, no próximo passo, já saiu para separação, já foi conferido. Então, você informar seu cliente não compra produto no seu site ou no marketplace, ele compra o código de rastreamento. Então, o quanto antes ele quer saber quando chega, qual que é o código de rastreamento, onde eu pesquiso, tá? Então, a cada passo desse, você tem mais uma necessidade, que é tentar, de alguma maneira, conversar com ele. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por uma automação. É legal você fazer isso. Porque senão o seu saque vai ser só gente pedindo código de rastreamento, tá? Então, o que a gente faz aqui no faturamento em lote, pessoal? Nada mais, nada menos que poder emitir vários pedidos que já passaram até o processo até aqui, faturar. Nada mais, nada menos. O que é faturar? Emitir a nota, a DANF, né? O XML, vincular isso ao pedido, seu cliente ter acesso. Isso é importantíssimo, porque se você compra o seu produto com nota, você tem que vender com nota. E nós aqui também não indicamos ninguém a fazer o contrário. Cada vez mais o Cefaz, Secretaria de Fazenda, está fechando o cerco. Então, se você faz isso hoje, beleza, continue fazendo do seu jeito. Mas procure um meio de sair disso, tá? E como eu disse para vocês, posso ajudar vocês aí com dicas também, como visar aí cada vez vender mais produtos com a nota fiscal, entregando certinho, não pagando imposto recorrente, tá? Tem ferramentas para fazer isso hoje, tá? Então, faturar todos os pedidos. Então, já pensou você poder configurar o passo a passo do seu pedido e falar assim, no status tal, você pode faturar, mas não pode emitir etiqueta. Ou pode emitir etiqueta e não pode faturar. Então, você está criando um processo, tá? Imagina que nós estamos desenhando aí, tipo um mapa mental aí de como vai ser o seu processo. Então, você vai desenhando aí que você vai chegar numa decisão final, tá? Qual que é a próxima parte do nosso processo, tá? Emissão do SIGEP, da etiqueta dos Correios e PLP, né? Ou se você... hoje, o Mercado Livre, por exemplo, você pode fazer até na própria plataforma, né? Mas existem plataformas que você faz em lote, tanto de B2W e etc. Mas é você emitir a sua etiqueta de envio aí. Por onde você vai mandar isso, né? Por correio, transportadora, Mercado Envios, por onde? Então, com o pedido estando apto para envio, conferido, faturado e já separado, faça mais um processo em lote e economize tempo na sua operação. Então, vocês estão entendendo que o pedido está vindo lá de cima e está descendo para a sua operação e cada vez mais você está colocando a mão nele, tá, pessoal? Então, vocês estão cuidando desse pedido.
E isso também tem que ser informado para o seu cliente. A pessoa ele recebe lá um workflow de como o pedido dele vai ser tratado, ele vai dar valor em você. Ele sabe que você vai mandar com carinho, com atenção e com respeito para ele o que ele comprou no seu site. Tá? E, como eu disse aqui, o Mercado Livre é uma grande fatia das pessoas que entram no mundo virtual começa vendendo no Mercado Livre, né? Então, hoje tem ferramentas aí que você pode fazer a emissão tanto daquela declaração de conteúdo, quanto das etiquetas aí em lote, tá? Então, eu falei a parte aí desse canal de venda, porque ele ainda, apesar dos pesares, é bastante procurado por quem está iniciando e por quem é avançado no e-commerce também. Pessoal, antes de eu mudar aqui, só lembrando, vai deixando aí o hashtag a pergunta que eu tô doido para ver o que vocês têm para me perguntar aí. Vamos lá. Pessoal, agora nós vamos falar o quê? O que eu falo nesse passo? Se você chegou aqui, você é um fera, tá? Você passou por construção de site, você escolheu plataforma, negociou com fornecedor, falou com... viu se vai ter estoque inicial, se não vai. Você fez tanta coisa que, se você chegou aqui, eu te dou parabéns. Se você já está até aqui, meus parabéns também. Aqui é a parte onde nós vamos fazer algumas economias, tentar aumentar a ticket médio e tentar aumentar a oferta de produtos com processos um pouco mais avançados, tá? E aqui pode custar um pouquinho aí, porque para você fazer a coisa bem feita, tá? Então vamos lá. Depois que você fez tudo aquilo na vida útil do seu pedido, o que você pode fazer? Você tem que fazer a impressão da nota para mandar junto ao pedido, certo? Então, que tal você imprimir, em vez daquela notona na impressora 4, imprimir a Dunphy resumida numa impressoria térmica? A cada impressão de nota que você fizer é uma economia. Pode colocar na ponta do lápis aí, tá? Existem ferramentas para fazer isso hoje, tá? Tanto ERPs quanto ferramentas que só fazem isso, só que daí, se não for vinculado à sua loja, você vai ter que fazer importações, etc. Mas tem, tá? Então, é isso que eu disse. Coloca na ponta do lápis quanto custa um A4 e quanto custa de tinta na sua impressora para imprimir essa Dunphy. Quanto custa a impressorinha não fiscal, quanto ela imprime porque ela é térmica, não precisa de tinta, né? E uma folha de A4 equivale a quantos centímetros de bobina. Você vai ver que a cada impressão você vai fazer uma economia. E o melhor de tudo, poder fazer, mais uma vez, processos em lote dessas impressões. Isso ajuda muito, pessoal, muito mesmo. Isso aqui é um negócio bacana, não é nada de novo, tá? Mas é uma das questões que eu listei nos processos aqui que nós estamos escolhendo para se tornar um lojista avançado. Mas se você está aqui, você já é fera. Pessoal, aqui são duas descobertas. Não vou falar descobertas porque já tinha quem fazia, mas são dois pontos que eu comecei a trabalhar com alguns clientes e vou te contar algumas coisas que vem acontecendo. Você fez a vida útil do seu pedido, chegou até a impressão da nota, o pedido foi despachado, acabou, não te quero mais saber, cliente. Não, não é assim. Você pode agendar uma atividade para ele num CRM. Isso aqui a gente chama de cereja de bolo. Marca uma atividade um dia depois de enviar o pedido, ou 3 dias, ou tal, e não liga perguntando ou falando, querendo vender algo a mais para aquele cliente. Pergunta, você viu que já saiu o código de rastreamento? Foi eu mesmo, às vezes, né? Você treina uma equipe, foi eu mesmo que embalei seu pedido, coloquei um panfleto lá dentro da caixa, depois você olha minha loja, como é que é. A gente tem mais produtos aqui, aí sim você vai entrando aos poucos numa conversa com esse cliente. Sabe o que a gente percebeu nessas ligações? Além do cliente ficar super satisfeito do contato, a gente percebeu que muitas compras de pedidos não são feitas por um CPF, são feitas por um CNPJ. Quem sabe, em uma dessas ligações, você não acha alguém que comprou uma carteira sua, mas estava querendo comprar 10.
Aí você tem um preço diferenciado, você vende mais produto, você entra na modalidade, eu sempre falo, quem já assistiu algum vídeo nosso, alguma coisa do tipo, fala, é o atacarejo, vende tanto no atacado quanto no varejo. Você aumenta o seu ticket médio, vai que a pessoa quer, mas tem algum cupom, alguma coisa? Tem, uma equipe treinada, né? E outra coisa que eu falo, se você vendeu no marketplace, você não vai conseguir falar com ele por e-mail, né? Então, numa ligação, existem ferramentas aí, até o Alex lançou uma esses tempos, né? Encontrar e-mail, que você pode encontrar o e-mail para disparar e-mail, mas você não pode. Eu conheço, até cliente aqui usa a escola de e-commerce, a Trey, que ele tinha uma venda em marketplace, ele ligava um a um, pessoal, e foi construindo uma carteira sólida de clientes com nome, CPF, e-mail validado. Na época não existia essas ferramentas que nem o Alex lançou aí. Na época era na unha. Então, se você está começando com pouco recurso, quem sabe, se você tem 5 pedidos por dia, de pessoas fazer 5 ligações por dia, e se você vender mais 2 produtos para aquele cliente? E se você descobrir que é um CNPJ por trás que está querendo comprar várias unidades? Então pessoal, agendar uma atividade após o envio do pedido ao seu cliente é de suma importância e tem mudado a realidade de empresas que eu conheço, posso apresentar para vocês depois essas empresas, tá? Não tem como fugir disso hoje, se você quer ter um processo blindado aí para não ter furo em nenhuma parte, tá? Kanban de movimentação, pessoal. Kanban todo mundo sabe, né? Kanban o tradicional é o a fazer, o que está sendo, o que está fazendo e o que foi feito. Então pensa comigo, um pedido, a gente passou por quantos status aqui? A gente recebeu, a gente imprimiu, a gente conferiu, faturou. Cada um desses é um Kanban. Aí já pensou quando você tiver, olha que bacana, você tem uns 50, 100 pedidos por dia, você tem um Kanban que você olha para ele e consegue saber quantos pedidos tem em cada parte da sua operação. Você vai olhar no seu workflow, pessoal, e vocês vão conseguir ver o quê? Vocês vão conseguir, nossa, quantos pedidos tem para eu faturar? Nossa, eu tenho que chegar lá no pessoal do financeiro e falar com eles. Quantos pedidos eu tenho a enviar? Quantos pedidos eu ainda tenho para ligar? O que eu tenho de atividade no meu CRM? Você tem uma lista de atividades, pessoal, que funciona. Vocês não vão passar, eu garanto para vocês, esse processo aqui vocês não vão passar vergonha com nenhum grande e-commerce que tem por aí, nem nada. É um processo bem definido e também usado por grandes e-commerces aí que eu conheço, tá? Então, eu conheço pessoas que usam também, além do Kanban na loja virtual, usam o Kanban na sua operação física. É uma loja de departamentos, chama tudo na mão. E o que ele faz? No balcão o cliente realiza a compra de ferramentas, de não sei o que lá, parafuso e etc. Ele manda o status desse pedido no Kanban para retirar no depósito, que é em outro local. Quando o cliente chega no depósito, ele só fala o nome e o pessoal do almoxarifado ou da entrega lá já sabe ver e tira essa etapa da venda do Kanban de a entregar. Então o administrador que está lá em cima no BI, no Kanban dele, olhando assim, sabe que não tem nada atrasado. É um fluxo ideal, pessoal. Então, agendamento de atividades no CRM para cada venda e Kanban são cerejas de bolo que o pessoal tem usado e tem dado muito certo. Garanto para vocês, eu não vim aqui para falar de processos que eu estou inventando, assim. Isso é uma coisa que eu queria ser muito sério em falar com vocês. São processos que já funcionam em vários parceiros nossos aí, tá? E tá validado. Aí vocês devem estar falando assim, né? Poxa, mas tem mais um slide ainda. Aqui é o aplicando MC. Como dito no começo, a vida útil de um pedido resume nas etapas à frente. E lembre-se, o cliente não compra o seu produto, ele compra o código de rastreamento. Então, se você fez todo esse processo, como que você vai aplicar o MC? Você vai olhar para o pedido realizado mais a recepção.
uma evolução interna do pedido, mais os processos bem definidos. Isso vai te gerar o quê, pessoal? Envio e satisfação do seu cliente. Você foi do começo ao fim, você levou o seu cliente no colo, como um cliente tem que ser levado. E você definiu um processo e um workflow que funciona na sua operação. Agora vocês devem estar me falando, quanto trabalho que dá isso, né? Mas eu faço outra pergunta para vocês. Quantos empresários de e-commerce fazem isso? Então, é aquilo que eu falei das palavras-chave. Talvez você não tenha que olhar para as primeiras palavras, mas para as últimas. Então, vamos olhar para isso. Não dá trabalho, mas tem muitas pessoas que não fazem. E se você começar a fazer, a indicação de clientes hoje, isso é no método NPS, é comprovado, que é o Net Promoter Score, que você vê os clientes que são detratores e os influenciadores, que vendem o seu produto ou a sua loja. Cada um cliente satisfeito, você pode conseguir 3. Um não satisfeito, você vai perder uns 10. Porque todo mundo vê Reclame Aqui, mas nem todo mundo vê os depoimentos do seu site. Então, dá trabalho? Dá. Mas o que você vai ter com isso que são pontos cruciais? Um cliente bem informado e menor incidência no saque. O cliente não vai ficar ligando no teu saque. Às vezes, se era para você ter 7 pessoas no saque, às vezes você vai ter 2 no saque e 5 fazendo o quê? Ligação, validando e-mail, tentando vender novos produtos, agradando realmente, literalmente, o seu cliente que comprou na sua loja, da sua marca, ou comprou em outro local e nem sabe que você existe. Entenderam? Você vai ter processos em lote, isso gera maior economia, menos despesas com pessoas, menos despesa com equipamentos, tá? Então, não que pessoas não são importantes, mas você tem que ter o número certo, senão a sua operação no começo não vai suportar tantas pessoas para um número não tão alto de pedidos. Você vai ter uma gestão avançada, você vai ter relatórios ricos em informações e não em dados, pessoal. Qual que é a diferença de dados e informação? Em agosto eu vendi 100 mil reais. Em setembro eu vendi 180 mil reais. Beleza, isso é dado. Você vendeu aquilo mesmo. Informações. Isso você vai pegar, por exemplo, um BI. Referente ao trimestre anterior, nós estamos com 20% de crescimento referente aos produtos ABCDE. Isso nos gera uma margem. É informação. É olhar na tela de alguma ferramenta e você saber qual decisão tomar e não ficar só lendo dados, pessoal. Dados são dados, estão lá. Meu telefone é um dado, mas e informação? O que é? É saber por onde ir, o que fazer, qual insight você tem que ter nessa hora para, se eu estou tendo um déficit de vendas, o que eu vou fazer para voltar a subir minhas vendas, o que eu tenho que olhar? Dado é dado, informação é rico. Então, esses processos geram informações ricas, tá? Processo documentado e livre de falhas. Se, ao longo desse processo, na conferência do pedido, por exemplo, pessoal, vocês tiverem uma câmera em cima do pedido lá, de quem embala o pedido, ela está pegando os produtos e embalando, sincronizada com a sua ferramenta de conferência, o cliente receber o seu pedido e falar que está faltando alguma coisa, ou que está estragado alguma coisa, você pode filmar o embalo daquilo lá. Falar, não foi aqui que aconteceu. Foi no envio, por exemplo. Mas eu vou resolver para você. Então, você está se resguardando através de documentação e evitando mais uma falha, tá? E vários outros tópicos aí que a gente pode falar, que a gente ficaria a tarde toda aqui conversando. Pessoal, agora eu quero deixar aqui para vocês um muito obrigado pelo tempo investido, tá? De vocês. Eu vou tirar aqui, vou mudar de lado a janelinha. Como eu falei, meus 2 e-mails estão aqui, tá? Vocês conseguem me acessar. Nós temos um canal no YouTube, tá? Que vocês podem acompanhar. Temos o Instagram nosso, tá ficando, né? Muito legal. E lá tem várias novidades. Acompanhe a gente lá, que vai rolar uma essa semana, é uma novidade aí, imperdível que nós vamos fazer, tá? E se quiser falar diretamente no WhatsApp da nossa equipe comercial, tá aí também, pode chamar e falar, eu vi o seu webinar lá, Pedro,
que eu fiquei com essa dúvida, com aquela, pode falar que não vai ficar ninguém sem responder. Pode ligar também, só não vou conseguir atender agora, aqui que eu vou finalizar o dia aqui com o pessoal, tá? E agora, eu acho que chegou a hora das perguntas aí. Hashtag manda pra cima que eu vou responder vocês, pessoal. Vamos lá. Bom, Pedrão, eu tô aqui do lado aqui do suporte te ajudando, eu vou ler as perguntas pra você, cara. Vamos lá. Um anônimo aqui, o pessoal não se identificou, perguntou: a minha loja está crescendo no mercado de miniaturas automotivas. Hoje controlo tudo em planilhas e levo muito tempo para passar os pedidos. Quais processos eu consigo otimizar? Para separação dos pedidos, Pedro? Ele perguntou no geral. Cara, não, de fato, o que eu precisaria entender? Até gostaria de conversar com você se fosse possível. Essas miniaturas suas, você constrói através de demanda, de encomendas, já vêm prontas? Como que é isso? Por quê? Eu preciso entender se você recebe esse pedido de um cliente, monta o carrinho para mandar. Como que eu preciso entender mais coisas. Mas o processo não tem segredo. Se ele monta a sua miniatura no site, já vai vir o pedido concluído lá. Às vezes você não precisa nem fazer a impressão desse pedido. Você não precisa ter um robô, mas você precisa ter um local que chega esse pedido para você saber os próximos passos. E para você, eu sugiro muito um Kanban, principalmente se você monta os carrinhos. Porque você vai ter lá o que está sendo montado, o que foi encomendado, de quem que é o quê. Tem ferramenta de Kanban gratuito, tá? Se você quiser, você pode até montar uma planilha aí personalizada. A gente te ajuda até. Então, definir onde está cada passo dessa miniatura tua, tá? Mas se você quiser, me esclarece melhor nos meus e-mails ou chama no WhatsApp aí, que eu entendo certinho o seu processo e te ajudo aí, vamos dizer assim, em cima do que você precisa, te falo muito mais coisas. Mas o principal para você, eu acho que um Kanban vai te ajudar muito. Legal, Pedrão. Temos mais uma pergunta aqui. Qual a influência de uma ferramenta de otimização no resultado do e-commerce? No resultado de vendas do e-commerce, eu seria hipócrita se eu falar para você que essa ferramenta vai te influenciar nas suas vendas, vai fazer você vender mais. Isso não está certo da minha parte. Mas ela vai te ajudar a enviar pedidos mais rápido. Consequentemente, você pode investir mais em campanhas. Então, você vai economizar cada impressão. Então, você está melhorando o seu lucro líquido. Você tem uma equipe usando um CRM para ativar seus clientes, pegar um e-mail para você fazer campanha. Então, vamos dizer, influencia nas vendas, não no e-commerce, mas influencia diretamente no aumento do seu ticket médio e de novas vendas. Isso eu tenho certeza e é comprovado, tenho cases aí que eu posso mostrar para você. Obrigado pela pergunta. Pedrão, perguntaram também, cara, qual é o nome da ferramenta de busca de palavras-chave que você indicou? Eu posso até fazer uma pesquisa, Ney Patel, mas deixa eu confirmar aqui, deixa eu ver aqui, que daí tem como a gente mandar para eles aí por escrito? Vou mandar aí para vocês por escrito. Espera aí que eu já vou confirmar, vou falar para vocês, eu sou letra aqui. Só um minutinho, tá? Ó, é que antes ela tem uma parte lá em cima, Ney Patel, mas o link dela é Uber Suggest, tá? Então, UberSuggest, tá bom? Vamos mandar por escrito lá nos comentários, na lista lá onde vocês mandam as perguntas. É muito show essa ferramenta, pessoal, vocês vão gostar mesmo. Tem mais aí, Pedrão? Tem sim, vamos lá. Qual o processo ideal para ser otimizado? Acho que a pessoa que perguntou está querendo saber assim, o processo para começar, os principais pontos para começar a ter um processo otimizado mesmo. Acho que você já falou bastante, mas dá uma repassada aí. Ó, para você, eu sugiro que você me mande um e-mail solicitando esse material. Tá? E eu sugiro também que você desenhe um mapa mental com tudo isso que a gente falou hoje. Tenho certeza. Ideal
para você pode até não ser esse processo que a gente citou, mas esse processo é totalmente maleável. E o MC, que é a melhora contínua, vai fazer ele se tornar ideal para você. Pedrão, tem uma outra aqui que está falando mais diretamente assim, ó. Minha operação está um pouco maior. Acho que preciso de um sistema. Qual você me indicaria na região de Marília? Aí eu indico você entrar em contato diretamente conosco aqui, tá? Que pode entrar em contato agora e falando que viu o webinar e que está precisando de uma sugestão de ERP. Fala que o Pedro falou para você entrar em contato nesse WhatsApp ou nesse e-mail que eu respondo depois das 6 ainda para você. Vou te fazer uma boa indicação. Pessoal, tem mais perguntas aqui, mas eu deixando meus contatos, tá? Porque senão o tempo fica curto. Fico inteiramente à disposição de todos vocês para responder qualquer dúvida. A partir de amanhã, se vocês me ligarem nesse telefone, posso atender e falar eu mesmo com cada um de vocês. Agradeço mais uma vez esse tempo que vocês se desprenderam aqui para me ouvir, tá? Realmente, eu espero que tenha sido um investimento para vocês e que tenha enriquecido o conhecimento em alguma parte aí para vocês, tá? Que é o que o pessoal da Escola de E-Commerce sugeriu da gente fazer, é o intuito que eu vim aqui trazer para vocês, tá? E todos os meus contatos estão aí, eu vou ficar à disposição de vocês. Muito obrigado, agradeço o pessoal que me ajudou aqui também, tá? E até a próxima, se Deus quiser.